tirar dúvidas, sim? Transporte de gases. Lembrando que a difusão neta de um gás em uma direção, tá, é dada pelo efeito do gradiente de concentração. Então, apesar de que nós temos movimento contínuo, eu quero colocar isso na cabeça de vocês. Não é como o fluxo de sangue, tá? Quando a gente veia como que era o sistema circulatório, onde o sangue tinha um fluxo laminar. As moléculas de gases, elas têm o tempo inteiro movimento aleatório, tanto para frente como para trás, tá? Só que a direção daquele gás vai ser dada pelo gradiente de concentração. Apesar de existir movimento em todas as direções, o gás vai se movimentar, o movimento neto total vai ser sempre de maior para menor concentração, tá? Nós já falamos sobre a membrana respiratória e o que é importante? De que vai depender eu ter uma boa difusão do gás. Isso aqui é importante para a clínica. Então, um paciente que vem com uma PO2 baixa, sim? Tem pouca concentração de oxigênio. Aí tem que avaliar tudo isso aqui, tem que avaliar. Será que o grossor da membrana não está alterada? Como, por exemplo, um paciente com DPOC, um edema. Será que a área superficial da membrana não está diminuída? Como um enfisema, por exemplo. Será que o coeficiente de difusão do gás, tá, não está bom? Será que a diferença de pressão desse gás do lado da membrana não está bom? O que pode fazer isso aqui? Pode ser, por exemplo, um problema na pressão do gás atmosférico. Pode ser um problema que está chegando pouco oxigênio porque tem uma obstrução, né, na via respiratória, ou está com um problema de restrição, movimento no processo de ventilação. Enquanto a membrana respiratória, já vimos, não vamos repetir, mas são 6 camadas, lembra? Acabamos de ver isso. Então, quando eu falo que a membrana tem uma função, essa capacidade de função da membrana respiratória, o que seria? É a capacidade da membrana, tá? Como que eu defino? Como o volume de gás que consiga difundir através dessa membrana. Ou seja, uma membrana que está funcionando bem e uma membrana que vai ter um bom volume de difusão do gás. Você entende? Uma membrana que está alterada vai ter uma menor quantidade de gás difundindo por minuto. A unidade respiratória já vimos, isso aqui já falamos, vamos passar, a membrana já vimos. Bom, então vamos focar nisso aqui. Essa pressão alveolar, que já vimos aqui, chega a pressão no alveolo com 104, uma PO2 de 104. Tá certo? Esse capilar que vai sair do alveolo vai sair com uma pressão de oxigênio 104. A pressão de CO2 chega no alveolo com 45, mas como no alveolo tem uma PCO2 de 40, ele vai sair com uma PCO2 de 40. Tá certo? Focando agora no oxigênio. Então, o oxigênio vai sair com 104 e vai chegar com 40. Tá certo? Lembre aqui. A PO2, a pressão de oxigênio, chega com 40, sai com 104. Houve uma diferença de pressão de 64 milímetros de mercúrio. Sim? É muita diferença de pressão. Mas o oxigênio precisa de grandes diferenças de pressão para poder difundir. Tá certo? Esse ascenso rápido, tá? Quando passa pelo capilar, vai ser pela grande diferença de pressão. O capilar vai estar em contato com a membrana alveolar. Pela grande diferença de pressão, o Guyton fala de que quando o capilar, ou quando o sangue do capilar percorreu 1/3 da distância, ele já fez a troca gasosa.
Por quê? Porque a diferença é muito grande. Ou seja, esse capilar que vem aqui, esse sangue que vem aqui, e que vai passar, esse capilar que vai passar pelo alvéolo, quando ele percorreu 1/3 do percurso, já aconteceu a troca gasosa. Ele já chegou, provavelmente, nos 104 milímetros de mercúrio. A isso se refere o gaito com esse valor de 1/3. Sim? O que acontece? Esse sangue, que estava com uma PO2 de 104, vai ter curto-circuito, o capilar pulmonar vai ter curto-circuitos com o sangue do sistema de capilar bronquial, tá? Esses curto-circuitos vão fazer com que uma pequena porcentagem desse sangue do sistema bronquial seja adicionado ao sangue do sistema da artéria pulmonar, tá? Isso aqui, esse fenômeno se chama adição de sangue venosa. Então, o sangue do sistema bronquial está com uma PO2 de 40, baixinha, pela diferença na pressão hidrostática nessas áreas de Schultz, de anastomoses, o sangue do sistema bronquial vai ser adicionado, esse sangue vai entrar nesse sistema da artéria pulmonar, o que vai fazer cair a PO2 de 104 para 95 milímetros de mercúrio. Você entendeu isso? Tá? Esse fenômeno se chama fenômeno de adição de sangue venosa. Você entendeu por quê? Ótimo. Então eu vou ter uma PO2 resultante do capilar, quando ingressa na vena pulmonar, vou ter um resultante de uma PO2 de 95 milímetros de mercúrio. Sim? Essa pressão de oxigênio vai se manter ao longo de todo o sistema arterial, vai chegar no coração, né? Vai sair pelo sistema arterial até chegar no capilar periférico. Lá, ele vai se encontrar com um interstício de 40 milímetros de mercúrio, que é a PO2 normal intersticial. Ali vai haver uma difusão. Olha, de novo, né? De novo, o oxigênio tendo grandes diferenças de concentração para poder difundir. De 95 para 40 milímetros de mercúrio. Tá? De novo, grandes diferenças. E isso vai permitir a difusão do oxigênio para o interstício até igualar pressões. Então, o capilar, o extremo venoso do capilar e as venas, sistema venoso, vão ficar com uma PO2 de 40 milímetros de mercúrio. Tá? Essa PO2 vai se manter até chegar de novo no alvéolo e aí existir a difusão de novo, sair com 104, a adição de sangue venoso do sistema bronquial para sair do pulmão com 95 e fazer de novo todo o circuito. Tá certo? Sim? Ótimo. Quando chega no tecido, a taxa de transporte do oxigênio ao tecido e a taxa de utilização desse oxigênio, tá? Vai a depender do metabolismo do tecido, sim? Então, por exemplo, um tecido que estiver tendo uma maior utilização vai acabar captando maior quantidade de oxigênio, tá? Quando tem menor utilização, vai captar menor quantidade de oxigênio. Já vamos falar sobre isso. Então, fique focando ainda no oxigênio. A média, estamos falando de que sangue arterial com 95, chegou no capilar, o interstício tem uma PO2 de 40. Esse interstício com uma PO2 de 40 precisa ceder oxigênio para célula. De novo, temos grandes diferenças de concentração. Aqui temos praticamente o dobro que aqui para poder difundir. Como eu falei antes, a célula tem uma média de 23 milímetros de mercúrio, tá? Que é a PO2 em média. Porém, essa utilização
essa PO2 vai variar conforme a utilização de oxigênio, sim? Quando eu estou num estado metabólico baixo, eu vou ter uma pressão mais elevada, concorda? Quando eu estou utilizando mais, a pressão de oxigênio vai cair, porque eu estou gastando mais, utilizando mais, certo? Ó, eu falei para vocês, o mínimo que ele usa é 5. Agora, menos de 3 já entra na anaerobiose. Tá? Seria funcionamento praticamente sem oxigênio. Então, olha só a diferença com o CO2. Ficou claro isso aqui, né? Oxigênio. Eu quero que fique esse conceito de que eu preciso sempre grandes diferenças de concentração. Da sangue arterial para o interstício, praticamente o dobro, de 95 para 40. Do interstício para a célula, de novo, praticamente o dobro, tá? O sangue venoso e o interstício vão ter sempre a mesma pressão. Agora, olha o dióxido de carbono, o CO2. Essa pressão de dióxido de carbono, vocês vão vendo ali que tem muita pouca diferença. Ou 40, 46, 45, tá? Por quê? Porque o CO2 tem uma altíssima capacidade de difusão. Lembra aquele quadro no início de barras, tá? A taxa de difusão de oxigênio versus a taxa de difusão do CO2. A taxa de difusão, a capacidade de difusão do CO2 é 20 vezes maior que o oxigênio. O que isso quer dizer? Que ele precisa de pequenas diferenças de concentração para conseguir difundir adequadamente. O CO2 na artéria, tá? Que é sangue oxigenado, ele é baixo, tá? Geralmente na sangue arterial nós temos um CO2 mais ou menos em média de 40. Em média, tá? Nós vamos ver aqui entre 35 e 45. Nós vamos falar em média. Sempre mais ou menos 5, tá? Chegou aqui no intracelular, chegou no interstício é 45, sim? Esse interstício 45 cria uma difusão do CO2 do interstício pro capilar, que faz com que essa célula, com que esse sangue saia do capilar com uma PCO2, né? Sangue venoso de 45. O intracelular, a célula, tem uma pouquíssima diferença de concentração, 46, tá? Ou seja, 1 milímetro de mercúrio de diferença entre a célula e o interstício já é suficiente para ter difusão do gás, tá? Essa pressão de dióxido de carbono do interstício vai fazer com que se igualem as pressões com o capilar. E essa vena, esse sistema venoso, já vai sair com a mesma pressão, que é de 45 milímetros de mercúrio. Vai chegar no pulmão com 45, sim? CP seria capilar pulmonar. E como no alveolo a pressão é de 40 milímetros de mercúrio, vai ter difusão de CO2 desde o capilar pulmonar para o alveolo até igualar pressões com o alveolo de 40. E daí do alveolo vai sair com 40 milímetros de mercúrio. Tá certo? Como? Assim é. Assim é. Bom, ficou claro isso aí? Ótimo. Então a gente já entendeu esse circuito. Todo mundo entendeu esse circuito? Então se a gente tiver que fazer uma tabelinha, seria como? A tabelinha seria sangue arterial, PO2 de 95. PCO2 de 40. Sangue venoso 40. PO2 40. PCO2 45. 45. Pronto. Isso aqui é fundamental você saber, né? Para poder interpretar uma gasometria, tá?
A gasometria pode ser venosa e pode ser arterial. Qual vocês acham que é mais importante para eu avaliar o pulmão? Arterial, tá? Nós vamos ver que na gasometria arterial, venosa também, tem outros valores a serem considerados. Além da PO2 e a PCO2, na gasometria vai vir bicarbonato, vai vir pH, vai vir EB, que é excesso de bases, e vai vir um cálculo que se chama GAP, tá? Que é um cálculo que se faz somando todos os aniões, né? Para isso tem que fazer o ionograma, que para fazer avaliação do ácido básico, do estado ácido básico do paciente. Sim? Só vamos ir incorporando aqui. Até final do semestre, vocês vão ter que saber avaliar, por exemplo, uma gasometria. Tanto que esses exercícios entram na prova, tá? Na prova agora. Eu vou dar casos gasometrias para vocês. E vocês só olhando os valores da gasometria vão ter que falar se o paciente está bem, se tem acidose, se alcalose. Só pela gasometria saber se a acidose ou alcalose é metabólica, respiratória. E só pela gasometria se está compensado, se não está compensado, né? Se o sistema fisiológico está funcionando bem ou não. Nós vamos conseguir. Vamos ver que não é complicado, tá bom? Só estudar. Bom, que é o mais dela. só estudar. Mas não estão achando difícil esses valores? Não, tá? Então você vai vendo aos pouquinhos. Depois disso aqui, nós vamos ir entendendo bicarbonato, vamos ir entendendo o resto. Nós vamos ir por vez. Agora vamos focar nisso aqui. Então, olha só. Pronto, eu entendi, agora eu entendi as pressões. Eu entendi como é que os gases vão difundir. Ficou claro isso, né? Eu entendi como que difundem do alveolo para o capilar. Eu entendi o que acontece dentro do capilar pulmonar, que são essas anatomoses que fazem cair a pressão de oxigênio. Eu entendi que existe uma troca depois no capilar periférico, tá? Que essa troca no capilar periférico gera uma nova difusão de gases, o interstício, que ainda tem difusão de gases do interstício para a célula. Então, eu entendi a dinâmica da difusão dos gases. Entendimos que o gás, para difundir, tem que estar aquecido, tem que ter um peso molecular baixo. Entendi que o gás, para difundir, tem que ter uma boa diferença de concentração. Entendi que o gás, para difundir no alveolo, preciso ter uma adequada membrana respiratória. Entendi que a superfície total, a área total, tem que ser adequada, porque uma doença que causa uma diminuição da área de troca gasosa também vai alterar os gases em sangue. Já entendimos isso. Agora, como é que esses gases vão ser transportados? Tá? Então, entendimos que eu tenho pressões do gás no sistema arterial e no sistema venoso. Mas como é que esses gases vão ser transportados? O oxigênio, vamos falar só do oxigênio por enquanto, o oxigênio vai ser transportado unido a hemoglobina, HB, hemoglobina, tá? Vai ser unido a hemoglobina. Você vê que praticamente todo ele vai unido a hemoglobina, tá? Ou seja, que 97% do sangue arterial, ou 97% da hemoglobina, está unida a oxigênio. Ou seja, 97% mais ou menos da minha hemoglobina está unida a oxigênio. O que quer dizer isso? Isso é a saturação, tá? Isso é a saturação de hemoglobina. A saturação se refere a quê? A quantidade de hemoglobina unida ao oxigênio, que corresponde mais ou menos a 97%.
aqui? É? Alguém escutou saturômetro? Sim. Ou oxímetro, chama, saturômetro. O que é isso aí? É aquele aparelhinho Faz também. que vai no dedo. Então, o que eu estou medindo ali? Estou medindo pressão de oxigênio? Agora eu entendi. Não. Estou medindo porcentagem de hemoglobina unida ao oxigênio. Vai ser 100%? Nunca. Vai dar 95. Por infravermelho. Vai ter 100%? Nunca. É impossível. E é normal isso baixar um pouquinho, vai dar alguma coisa assim? 100%. Não deveria. Mas tem a margem de Não erro. deveria. Agora, por exemplo, se eu tenho uma doença que está alterando a membrana aqui e eu vou ter menor quantidade de oxigênio passando, eu vou ter menor quantidade de hemoglobina unida ao oxigênio. E a minha saturação vai cair. Foi no caso do Covid. No caso de qualquer doença que afeta a membrana respiratória. Uma pneumonitis vai alterar, o Covid causa uma inflamação, né, da membrana respiratória. Não me engano, aqui no Paraguai é 95%. Não, no mundo inteiro é a mesma saturação. Que é, aqui diz 97, não pode variar 98, 95. Né? Lembra que mais ou menos tem uma variação normal, tá? Agora, 80% é normal? Não. 70% é normal? Não. 100% é normal? Não, 100% não existe. Você não tem 100% de hemoglobina unida ao oxigênio. Não existe isso. Não tem saturação do 100%. Porque vamos ter sempre uma porcentagem que vai circular disuelta. Isso aqui é uma média estatística, mas tem variações, tá? Posso variar, se eu começo a me movimentar, muda, tá? Se eu mudo a minha respiração, já conectaram o saturômetro? Sim. E brincaram mudando a respiração, vai mudando a porcentagem, tá? Vai mudando. Mas o que é importante entender? Que eu tenho uma porcentagem de hemoglobina unida ao oxigênio em sangue arterial, tá? Em sangue arterial. Porque em sangue venoso já vai mudar. Então, em sangue arterial, 97% de hemoglobina, e eu continuo insistindo para, quando alguém pergunta para vocês, o que é o saturômetro? Quanto oxigênio tem no sangue? Não. É porcentagem, porque é uma porcentagem. Se é uma porcentagem, você tem que continuar no discurso, é porcentagem de hemoglobina unida ao oxigênio, tá? No sangue venoso a porcentagem vai cair. Por quê? Porque não vamos ter uma porcentagem maior unida a CO2. Já vamos ver por quê. Que o CO2 não é transportado pela hemoglobina, só uma porcentagem. Grande parte do CO2 é disuelto, tá? Não vamos ver isso aí. Bom, então, essa porcentagem de saturação de hemoglobina, tá? Que na sangue arterial 97, sangue venoso é menor, vai servir para eu saber quanta hemoglobina está unida ao oxigênio. Eu posso fazer com isso uma curva para eu determinar, aqui, depois a gente volta, uma curva para eu conseguir determinar como é que a minha hemoglobina se dissocia do oxigênio. Essa curva se chama curva de dissociação de hemoglobina para oxigênio. Pensem que a hemoglobina vem andando pelo pulmão, a hemoglobina vem pelo capilar pulmonar, chegou no alvéolo, captou o oxigênio. Pronto, captou o oxigênio. Captou o oxigênio. Captou o oxigênio e vai viajar com o oxigênio até chegar no tecido. Quando chega no tecido, ela estava associada ao oxigênio. Quando chega no tecido, ela tem que ser dissociada. Soltar o oxigênio, tá? Ela tem pouca ou muita afinidade
afinidade pelo oxigênio? Pouquíssima. Pouquíssima. Que ela vai trocar por menos. E a hemoglobina com oxigênio é com quem ela tem menor afinidade. Aparece o monóxido de carbono, já larga a hemoglobina para pegar o monóxido de carbono. Aparece o CO2, já larga o oxigênio para pegar o CO2, tá? Ela não gosta muito do oxigênio. Ela só transporta o oxigênio porque tem grande concentração. Mas ante qualquer coisa mais interessante, ela vai largar o oxigênio, ela vai se dissociar. Ela vai se dissociar. Estão entendendo? E eu tenho situações, e prestem atenção, porque isso aqui é importante para a clínica. Eu tenho situações que vão aumentar a dissociação, tipo, vai largar rápido, ou situações que vai fazer que ela se dissocie menos, que ela segure mais o oxigênio. Quais são essas situações? Isso mesmo. Fazendo uma curva de dissociação, para cá aumenta a dissociação, para cá diminui a dissociação. Você entende? Para cá eu aumenta o oxigênio onde? No tecido. Então, para cá é porque se aumenta o oxigênio no tecido, para cá, essa curva indo para cá, aumenta a sua dissociação, que está soltando o oxigênio com maior facilidade. Agora, situações que fazem que a curva esteja nesse ponto aqui, que esteja mais desviado para cá, são situações onde a quantidade de oxigênio no tecido vai ser menor. São situações que vão diminuir a dissociação da hemoglobina. Vão fazer com que a hemoglobina fique mais tempo com o oxigênio. Você entende? Essa curva, então, vamos contando que a curva normal seria aqui no meio. A curva pode se desviar para a direita ou para a esquerda. E vamos ver isso muito na clínica. Esse paciente está com uma curva de dissociação da hemoglobina para a direita. Esse paciente está com uma curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda. O que é para a direita e para a esquerda? Para a direita são fatores que aumentam a dissociação, ou seja, que favorecem a hemoglobina soltar o oxigênio. Para a direita, o contrário, situações onde ela vai ter menor soltura. Não, direito, você falou direito. Para a esquerda, perdão, para a esquerda, menor soltura, tá? Para a esquerda, para cá. Tá certo? Para a direita aumenta A soltura, para a esquerda diminui a soltura. Ou seja, para a direita se dissocia mais facilmente, para a esquerda se dissocia mas com maior dificuldade, menor. Tá? O que vai fazer com que ela se dissocie mais? O que vai desviar a curva para a direita? Sim? Por exemplo, uma situação que é a mais, que vai fazer com que seja mais rápida é, por exemplo, uma situação onde aumente a concentração de CO2. Tá? Qualquer situação que aumente a concentração de CO2, quando o CO2 começar a aumentar a sua pressão, aumenta a pressão de CO2, o que faz a hemoglobina? Rapidamente solta o oxigênio para se unir a CO2. O aumento de CO2 desvia a curva à direita. Que outra situação? Se aumenta o CO2, o que acontece com o pH? Se aumenta o CO2, aumenta a concentração de ácido carbônico, aumenta a concentração de íon hidrogênio, faz o pH ficar ácido. Então, pH baixo também vai desviar a curva para a direita. Outras situações, como por exemplo a temperatura aumentada, por quê? Na temperatura aumentada aumenta o metabolismo, aumenta o consumo de oxigênio, tá? Em situações de febre, por exemplo, também vão desviar a curva para a direita, tá? E faltaria aqui o 2,3 de fosfoglicerato. Chegaram a ver isso em... Sabe o que é? 2,3 de fosfoglicerato. de mulher. Sim. Sim, Então seria aumento
aumento de PCO2, diminuição do pH, aumento de temperatura e aumento de 2,3-difosfoglicerato, tá? Esses fatores vão desviar a curva para direita. O que é 2,3-difosfoglicerato? É uma enzima que ela estimula a soltura do oxigênio, aumenta a dissociação, favorece a dissociação e está dentro do glóbulo vermelho, tá? Normalmente nós temos altas concentrações de 2,3-difosfoglicerato. Quanto maior a concentração, mais favorável vai ser a dissociação. Lembrem que eu devo ter uma boa dissociação da hemoglobina. De que adianta eu transportar se chegar no tecido e não conseguir soltar? Este 2,3-difosfoglicerato é muito importante, por exemplo, nos bancos de sangue, porque quando eu extraigo o sangue e coloco ele numa sacolinha e guardo na geladeira, imediatamente as concentrações de 2,3-difosfoglicerato começam a diminuir. Quanto mais dias essa sacolinha, essa bolsa ficar na geladeira, menor a quantidade de 2,3-difosfoglicerato. Quando o meu paciente está precisando de sangue, uma transfusão, qual é a ideia da transfusão? Colocar glóbulo vermelho para dar hemoglobina, para essa hemoglobina transportar oxigênio aos tecidos. Ou seja, vou transfundir um paciente quando ele está com hipóxia. Eu não transfundo um paciente para dar volume. Volume eu dou com outras substâncias de menor risco, tá? Eu vou dar sangue para o meu paciente quando eu quero melhorar o aporte de oxigênio nos tecidos. Agora, pense num paciente que está com hipóxia importante, está precisando aumentar o transporte de oxigênio porque está tendo uma situação de hipóxia severa, importante. E eu vou transfundir esse paciente com uma sacola que está há 15 dias na geladeira, há 20 dias, há 30 dias. Tem sacola que dura 45. Esse sangue vai ter uma boa dissociação periférica, essa hemoglobina? Não, tá? Então, os dias de armazenamento do sangue tem que ser avaliado conforme o caso do paciente, tá? Paciente que está com um estado gravíssimo de hipóxia, eu tenho que transfundir sangue mais novinho, tá? Um paciente que não está tão ruim, eu posso misturar, tá? Eu vou colocar 2, 3 sacolas, eu posso colocar uma sacola de 20 dias, uma de 10, uma de 5, estão entendendo? E olha que importante vocês, como médico, controlar isso. Apesar de que no banco de sangue tem um hemoterapeuta, que é um médico especializado em hemoterapia, e tem os técnicos, vocês, como responsáveis do paciente, têm que prestar atenção a isso, tá? Aí, por que o sangue de mais dias, mais de 10 dias, já não vai ser tão bom? Porque essa hemoglobina, esse eritrocito, esse hematite, provavelmente já não tem uma boa quantidade de 2,3-difosfoglicerato. Ou seja, esse glóbulo vermelho vai chegar no alveolo, vai captar oxigênio, mas quando chegar no tecido, não vai conseguir soltar ele adequadamente. Tá bom? Então não adianta de nada. Bom. E o que faz ela perder para a esquerda? O contrário, por exemplo, elevação da temperatura desvia à direita, a temperatura baixa desvia à esquerda, tá? Vai ter menor soltura, elevação do pH, situações de alcalose também alteram a soltura do oxigênio. Por quê? E a baixa do 2,3-DPG no banco de sangue para oxidação? Como? Por exemplo, é o sangue. Claro, exatamente. Quanto mais dias, mais perto. Exato. Agora aqui, por exemplo, num estado de alcalose, pensem comigo. Eu estou com pH elevado. E eu venho aqui, a hemoglobina vem com o oxigênio. Chegou no tecido com oxigênio. No tecido, ou no sangue, tem uma elevação do pH. Se tem uma elevação do pH, o que acontece? Estou com alcalose.
O que eu preciso para contrarrestar a alcalose? Elevar a quantidade de... Não. Ácido. E qual é o ácido? O CO2, ácido carbônico, o CO2 e o hidrogênio, tá? Então, essa hemoglobina vai querer tirar o CO2? Eu preciso deixar o CO2 ali para contrarrestar. Eu preciso reter CO2. Não vou tirar o CO2. Eu preciso que esse CO2 fique ali para acumular um pouquinho para tentar contrarrestar a alcalose. Eu preciso que esse CO2 se transforme em ácido carbônico, se transforme em um hidrogênio para tentar dar uma equilibrada, tá? Então, o mecanismo de regulação do pH também é essa hemoglobina diminuir a sua capacidade de dissociação em estado de alcalose, tá? Quando chega no tecido, essa hemoglobina não vai soltar oxigênio, ela vai continuar reto. Vai continuar reto com ele e não vai extrair, não vai subir ao CO2. Sim? Vamos voltar para cá. Então, isso aqui já tínhamos visto. Esse transporte, ou esse oxigênio... Desculpa, deixa eu voltar aqui, se meu raciocínio está certo. Então, por isso que quando o diabético ele diminui o metabolismo intracelular, ele aumenta a caloria. Como? Por exemplo, um diabético descompensado. Ele tem muito açúcar no sangue, mas dentro da célula não está chegando energia, certo? Sim. Então essa célula está menos ativa, produzindo menos pressão de CO2 lá na troca, e daí tipo isso. Não, a célula continua funcionando. Não, Mas continua funcionando às expensas de quem? Por que eu acho que eu estou confundindo. Por que o diabético... Eu utilizar um dos meios de nutrientes, é isso? Exato. Você falou, por que ele faz cetoses? O diabético não consegue introduzir a glucosa por falta de insulina. Vamos falar de diabético tipo 1, que ele faz cetose. O pâncreas não produz insulina, células de Langerhans. Viram isso aí? Os islotes, né? Dá para ver bem. Quando vem o corte histológico do pâncreas, né? Porque é bem fácil a diferença. Esse eu sei, né? Aí, células beta, lembra? Elas que produzem insulina. A insulina é fundamental em alguns tecidos, que não é todos, que usam insulina, para captar a glucosa para dentro, tá? E essa glucosa é fundamental para produzir... Fala em energia. ATP. Produzir ATP. A célula que não consegue introduzir glucosa, consegue introduzir o quê? Para produzir ATP. Quando a glucosa não aumenta. Ácidos graxos e aminoácidos, tá? Essa falta, essa hiperglicemia e esse aumento no consumo de aminoácidos e ácidos graxos estimula a lipólise, que é a mobilização de ácidos graxos. Quando eu tenho muita lipólise, acabo liberando, que a gente vai chegar lá mais para frente, não vamos nos adentrar, mas começa a liberar do glicerol, né, que havia do glicerol. Vocês viram? Vão ver em bioquímica ainda, ou já não viram isso? Né? Para quê? Para liberar ácidos graxos, para eles entrar no ciclo de Krebs e formar ATP. Só que esse aumento da liberação de ácidos graxos começa a formar ácido acético, que começam a precipitar e começa a formar corpo cetônico. O ácido acético é um ácido orgânico, é um ácido, e começa a criar um estado de acidose, tá? Essa acidose, por aumento do ácido acético, pelo aumento de corpos cetônicos, forma uma acidose, essa se chama cetoacidose diabética, tá? Que geralmente é a forma de debuto, tá? Geralmente o diabético que não sabia que era diabético, ele debuta fazendo cetoacidose. E olha que interessante, esse aumento de glucosa em sangue gera um aumento da osmolaridade, porque a glucosa
em situações normais, ela não exerce tanto poder osmótico. Agora, quando ela aumenta 600, 700, ela cria uma hiperosmolaridade. Essa hiperosmolaridade afeta os centros da sede. O paciente tem sede, quer beber água o tempo inteiro. E ele bebe e a sede não passa, porque a glicemia está lá em cima. A sua vez, o rim tem capacidade de todo o açúcar que filtra reabsorver. Porém, com uma glicemia de 500, 700, ele não dá conta e começa a eliminar pela urina glucosa. Essa glucosa também tem um poder osmótico forte e produz uma diurese osmótica, ou seja, o paciente começa a urinar muito, porque essa glucosa eliminada pela urina arrasta água e dá a poliúria, que o paciente que urina, e ele acha que urina porque toma, mas na verdade a hiper... Exato. Então a polidipsia e a poliúria, e tem a polifagia. Por que o paciente diabético come e emagrece? O paciente diabético vai vir a mãe, porque esse diabetes tipo 1, muito comum na adolescência que aparece. A mãe diz, emagreceu 10 quilos, come como um cavalo. Sim. E o paciente que senta no café da manhã, ela fala, ele abre 4 pão de forma no café da manhã, abre 3 pacotes de presunto, queijo, bebe água e emagrece, tá? Ali, o paciente adolescente, que a mãe falou que come como cavalo, que bebe água como cavalo, que só emagrece, e vocês não vão abrir olho para diabetes, tá? Sempre. O paciente que está emagrecendo, o diabético tipo 1, essa característica, ele emagrece, polidipsia, polifagia, poliúria. Por que ele come como cavalo? Pelo catabolismo proteico e a lipólise que faz ele emagrecer, tá? Imagina que ele está usando toda a musculatura dele, toda a gordura corporal para produzir energia. Então ele emagrece, só que ele perde grasa, por isso que ele emagrece, mas perde massa muscular. Essa perda de massa muscular dá fome. Esse catabolismo proteico dá muita fome, tá? Então ele não só emagrece, senão que ele começa a ficar fraco. Ele fala que está mais débil, tem uma fraqueza, tá? Quer dormir o dia inteiro. Daí a mãe fala, tá emagrecendo e tu tá espichando na adolescência. Dorme o dia inteiro porque é normal na adolescência. Até que o menino começa e debuta com uma cetoacidose diabética, né? Entre na acidose metabólica no caso, essa acidose causa um rebaixamento de todo o nível de consciência, porque em estado de acidose não tem sinapse, não tem despolarização de membrana, não tem liberação de neurotransmissores, o paciente rebaixa ou inclusive entra em coma, tá? E chega no hospital respirando como? Como chega no plantão paciente na acidose? Rebaixado ou desmaiado, respirando como? Hiperventilando. Já você viu um paciente, rebaixamento de consciência, ou estão trazendo ele em hiperventilação, você já pode associar uma acidose. Por que respira assim, paciente acidótico? Vamos ver na aula de regulação. Porque o pulmão está tentando eliminar o quê? CO2. É a forma desesperada que o corpo tem para tentar te fazer eliminar CO2. Porque quanto mais CO2 se elimina, menor quantidade de íon hidrogênio está tentando compensar. Sim? Tá certo? Em sentido contrário, quando você tem uma paciente hiperventilando, paciente que não tem acidose, e começa a hiperventilar, tipo uma crise de ansiedade. O paciente que tem crise de ansiedade começa a fazer o quê? Faz uma crise de ansiedade. Ai, vou morrer. Ai, a prova de cirurgia. Me sinto mal. Pronto, você começou a hiperventilar.
começou a hiperventilar, uma crise de ansiedade. Alguém alguma vez presenciou uma crise de ansiedade? Está filmando? Alguém alguma vez presenciou uma crise de ansiedade? Presenciaram alguma vez? Hiperventila. E é pela crise, entra em crises, tá? Daí faz o que numa crise de ansiedade? Não, mas tu vai fazer o que para não desmaiar? O que ela está fazendo? Ela está eliminando tanto o CO2 que está aumentando o pH. Ela está eliminando tanto o CO2 que o pH começa, a quantidade de hidrogênio começa a baixar, começa a aumentar o pH e gerar uma alcalose respiratória. Como que eu faço para regular isso? Respira um saquinho que você começa a respirar o próprio CO2. Exato. Você dá um saquinho de plástico, o que tiver, e começa a fazer ela respirar o próprio CO2. Aos pouquinhos, a quantidade de CO2 começa a elevar e começa a normalizar. Ou seja, dar o saquinho não é mito, não é de filme, é fisiológico. Tá? Entende por que dar o saquinho ajuda, tá bom? Bom, certo? Que funciona, na hora volta. Começa a regularizar, começa a sentir melhor. Bom, então para que... isso aqui já vi, curva de dissociação da hemoglobina. Então, que fatores vão desviar a curva à direita? Que fatores vão fazer com que eu aumente a minha dissociação? A gente estava falando. Aumento na concentração de CO2, esse aqui é o efeito Bohr, tá? Que vão ouvir sempre falar. O efeito Bohr é causado por uma elevação do íon hidrogênio, ou seja, por uma diminuição do pH, que vai fazer o quê? Vai fazer com que a minha hemoglobina se solte com muita maior facilidade, com que se desvie a curva para a direita. O aumento da temperatura e o aumento de 2,3 de fosfoglicerado, que desplaça a curva para a esquerda, sentido contrário, tá? Elevação do pH, diminuição da temperatura, tá? Diminuição de 2,3 de fosfoglicerado, é fácil, é o contrário. E também, em alguns casos, aumento de hemoglobina. Lembre que, porque desvia para a direita, em sentido contrário, desvia para a esquerda, tá? E esse aqui é o efeito Bohr, o famoso efeito Bohr. O efeito Bohr é, então, causado, o efeito Bohr está causado quando eu tenho variações no pH. Qualquer variação do pH vai mudar a afinidade de hemoglobina pelo oxigênio. Quando o pH diminui, a afinidade diminui também. Por quê? Ele vai soltar o oxigênio. Vocês estão vendo que ele está falando mesmo de várias formas diferentes. Sim? Para, na sua cabeça, você poder ter poder de interpretação. Então, pH baixo. pH baixo é acidose ou alcalose? Acidose. Então, chegou a hemoglobina. Lá, ela vai ter alta afinidade com oxigênio ou baixa afinidade? Baixa. Por quê? Porque ela tem que se unir com quem? Com o CO2 para levar ele embora, tá? Então a afinidade diminui. Agora, quando o pH aumenta, a afinidade aumenta também. Ela fica mais com o oxigênio, tá? A afinidade de hemoglobina por oxigênio, quando a afinidade de hemoglobina por oxigênio se reduz, no caso do pH baixo, há menos carga com oxigênio até o pulmão, tá? Com maior descarga de oxigênio nos tecidos, sim? Para isso eu preciso uma boa quantidade de 2,3 de fosfoglicerado, porque ele que promove a liberação de oxigênio nos tecidos e os tecidos recebem mais oxigênio, sim? Esse efeito Bohr, essas mudanças do pH, tem várias situações que podem causar, não é só casos de doença. Por exemplo, um estado de exercício, tá? Porque a gente está falando de acidose metabólica, DPOC, doenças pulmonares. Agora pense num estado fisiológico normal, num paciente normal, tá?
o efeito Bohr acontece o tempo inteiro. Quando eu vou me exercitar, esses músculos que estão recebendo muito mais oxigênio, sim, começam a aumentar a produção e liberação de esse músculo que está trabalhando muito mais, ele consome mais oxigênio. Se ele consome mais oxigênio, ele vai produzir mais o quê? CO2, tá? Vai produzir CO2. Aí o que acontece? Quando aumenta a quantidade de CO2, aumenta a afinidade, seria diminui a afinidade da hemoglobina. Então o que acontece? Quanto mais o músculo se exercita, começa a exercitar o músculo. Quanto mais o músculo se exercita, mais oxigênio ele consome e mais CO2 ele produz. Esse aumento na produção de CO2 vai diminuir a afinidade da hemoglobina para o oxigênio. Ou seja, essa hemoglobina, quando passa pelo músculo, vai soltar ele mais facilmente. Ou seja, esse músculo que está precisando mais oxigênio, ele vai receber de fato mais oxigênio graças a esse efeito Bohr. Estão entendendo? Estão entendendo? Ela está com oxigênio, mas gosta do CO2. Mas olha só, a gente viu até agora que ótimo. Quando eu aumento a taxa metabólica do tecido, ou seja, quando o músculo funciona mais, ele consome mais. Mas de onde que vem esse maior consumo de oxigênio? A gente viu que ele causava vasodilatação, ou seja, aumentava o fluxo. Mas agora a gente está aprendendo que, além de aumentar o fluxo, além de chegar mais sangue nesse tecido, o alto consumo de oxigênio produz aumento na liberação de CO2. E essa hemoglobina que chega a esse tecido que está funcionando mais, vai também ter uma menor afinidade com o oxigênio, ou seja, vai aumentar a soltura, vai desviar a curva de dissociação da hemoglobina para a direita. Tá? Então, olha só que legal, esse músculo então vai receber mais oxigênio pela vasodilatação e, a sua vez, a hemoglobina, quando passa por esse local, vai soltar oxigênio com muita mais facilidade. Para que também ela vai recolher mais CO2. E esse CO2, então, como ele vai ser transportado? Tá? Como ele vai ser transportado? Um porcentagem vai ser unido à hemoglobina. Lembra que falamos que a hemoglobina, 75% do sangue venoso está unido ao oxigênio e o outro 23, 25% está unido ao CO2. Agora, 70%, ou seja, a maior parte, uma pequena porcentagem dissuelta, ou seja, como CO2 mesmo. Agora, a maioria está em forma de carbonato e hidrogênio. Por que isso? Porque todo o CO2, ou 70%, alguma literatura fala 80%, ou seja, praticamente todo o CO2 liberado aqui, no tecido, imediatamente, por culpa da anidrasa carbônica, lembram? Anidrasa carbônica que transformava o CO2 de água em ácido carbônico, e esse ácido carbônico é um ácido muito leve, muito ácido muito fraco. O que quer dizer isso? Que assim que ele se forma, ele libera o íon hidrogênio. Ao liberar o íon hidrogênio, o que fica é o bicarbonato, tá certo? Então, ele é transportado como bicarbonato e íon hidrogênio, tá certo? Dióxido de carbono e água forma ácido carbônico, que rapidamente o ácido carbônico libera o hidrogênio e fica o bicarbonato. Isso aqui é bicarbonato, não balneário Camboriú. Tá bom? E alguém de balneário? Aqui não, né? Balneário Camboriú. Quem é de lá, se falar BC, eles acham que tudo balneário. Tá certo? Em sentido contrário, a mesma anidrasa carbônica, quando esses íons de hidrogênio e bicarbonato presentes em el capilar,
rapidamente a mesma anidrasa carbônica vai unir o hidrogênio com o bicarbonato, formar ácido carbônico que vai liberar água e o CO2 vai ir difundindo para o alvéolo, tá? Vai sendo eliminado. Tá certo? Então, olhem só, aqui vemos o processo, sim? 70% do CO2 está como bicarbonato e o hidrogênio. 20, aqui já vem que as porcentagens, essa porcentagem varia de uma literatura para outra, mas entre 20 e 25 está combinado hemoglobina, ou seja, hemoglobina em situações de repouso, ela transporta pouco, né? Ou seja, só 25% está unido ao CO2. E você vê ali entre 5 até 10% disso tá? Então, olha só, o CO2 vai ser transportado em forma de bicarbonato, ou seja, o CO2 vai ser captado pelo glóbulo vermelho, o glóbulo vermelho que tinha anidrasa carbônica vai formar bicarbonato e vai formar ácido carbônico, liberando bicarbonato e o íon hidrogênio, tá? Essa é a fórmula do ácido carbônico, tá? Essa é a fórmula do bicarbonato. Sim? Só para vocês lembrarem como que é a formulinha. Já vimos aqui na aula de eritrocitos, tá? Então lembrem que essa anidrasa carbônica, ela consegue fazer a conversão dessa enzima, tanto para um lado como para o outro. Mas o ácido carbônico é um ácido muito lábil, tá? Ele consegue rapidamente liberar o hidrogênio e o bicarbonato, ou quando se for no sentido contrário, rapidamente liberar o CO2 e fica uma molécula de água, tá? Esse CO2 vai difundir para onde? Para o alvéolo e vai ser eliminado. Sim? Isso aqui é o mesmo, para vocês entenderem como é que acontece. O CO2 entra e se une à água dentro do eritrocito para formar o ácido carbônico que vai liberar o bicarbonato, tá? E o íon hidrogênio. Esse íon hidrogênio geralmente ele fica unido à globina da hemoglobina, tá? Quando começa a aumentar a quantidade, ele começa a aumentar e ser liberado no sangue. Bom, sim? Então como que eu transporto o oxigênio? Unido à hemoglobina, tá? 97% da hemoglobina está saturada com oxigênio, tá? Está unida ao oxigênio. Esse oxigênio, essa união do oxigênio com a hemoglobina é muito laxa, tá? É muito débil. Por quê? Porque a hemoglobina tem que conseguir soltar ele com muita facilidade. E na curva de dissociação, já aprendimos que existem fatores que vão desviar essa curva para a direita ou para a esquerda, tá? Lembrando que fisiologicamente e constantemente nós temos desviações, como a gente viu ali durante o exercício, não é somente pensar em patologias, tá certo? E o CO2, entendimos a dinâmica das pressões, o CO2 se transporta como? Uma vez que ele difunde do tecido procapilar, como que eu vou transportar ele até o alvéolo? Isso, dentro do próprio eritrocito. Então, uma pequena parte vai subir a hemoglobina, aquela hemoglobina que soltou o oxigênio vai captar o CO2 e o resto vai ir em forma de bicarbonato e o hidrogênio, principalmente bicarbonato, tá? Lembre que o íon hidrogênio geralmente ele fica unido com a hemoglobina, que é uma função que nós vimos na aula de Mati, uma função da proteína da hemoglobina, que se unir ao hidrogênio. Essa função da anidrasa carbônica vai ser em sentido contrário no alvéolo para tentar formar CO2 e eliminar o CO2, tá? Que vai estar de maior a menor concentração. Curva de dissociação da hemoglobina. Vocês vão ver muito isso. Agora vão ver muito em clínica, tá? Cai muito nas provas. O professor falou que tem uma concentração cerebral de carbono maior. Não.
anidrasa carbônica está constantemente produzindo, fazendo essa troca. A anidrasa carbônica está constantemente fazendo isso, tá? Produzindo CO2 e produzindo bicarbonato, constantemente. Daí esse CO2 aqui vai ir difundindo. Quando chega aqui, ele vai saindo. Porque aqui ele chega com 45 e no alvéolo tem 40, tá?